Olá pessoal, agora vamos continuar e eu vou falar com vocês agora sobre preditores de desvio dos chamados preditores globais. O que a gente viu? No vídeo passado, a gente viu que era chamado de preditor local. Isso significa que ele só olha a instrução. E o histórico dele é sempre baseado naquela instrução. Quando a gente fala agora de preditor global, ele vai ter algum nível de histórico mais globalizado, quer dizer, esse nível de histórico dele agora envolve múltiplas instruções. Então ele olha para um histórico que é mais amplo. Tudo bem? Bom, mas o que significa olhar para um histórico mais amplo? Olhar para um histórico mais amplo significa que ele vai olhar o que tem ao redor dessa instrução ou qual o caminho que levou a percorrer esse código. Tá? A gente vai falar hoje, em especial, sobre o preditor chamado Gshare, tá? Que ele é um preditor de múltiplos bits, e a gente vai trabalhar com ele como um preditor, e assim, ele vai ter preditores de 10 bits, de 20 bits, a gente vai fazer uma versão um pouquinho menor dele, mas a gente vai olhar para ele como um preditor de mais bits do que o 1 e 2 bits que nós tínhamos anteriormente, tá bom? Bom, então vamos relembrar, vocês todos lembram desse código aqui. Esse código aqui tem uma característica interessante, só relembrando, a gente tem um salto aqui, outro salto aqui e outro salto aqui embaixo. A gente já falou que, na realidade, o segundo e o terceiro saltos, eles são razoavelmente simples de prever, mas o primeiro salto é bem chato, e da vez passada, com o preditor de 2 bits, o máximo que a gente conseguiu fazer foi prever 50% de acerto. Lembrando, 50% é jogar uma moeda para cima, né? Então, não é uma coisa muito prática para a gente, e não ter preditor de desvio, ele acertaria todos os nãos, isso significa também 50%, que eu acho que é o caso mais fácil da gente bater, né? Simplesmente tira a predição de desvio e você tem que ser melhor que isso, porque senão não adianta, né? Tá? Então eu vou colocar nossa tabela aqui e agora a gente vai falar um pouquinho e eu queria só recapitular o histórico desse cara, tá? E a gente vai olhar para esse histórico falando como i igual a 0, igual a 1, 2, 3, 4, 5. É razoavelmente fácil pensar. I igual a 0 ele vai saltar, não vai saltar, salta, não salta, salta, não salta. Esse aqui de baixo, o printf, certo? O salto após o printf, como ele não foi executado, ele só vai ser executado nos ímpares, né? E ele sempre salta. Então, nesse caso, é sempre salta. Por outro lado, o do final, ele só é executado depois dos pares e também salta sempre. Lá no final, na última execução, ele não salta, mas a gente não está com ela aqui. Tá? E a gente vai montar um histórico da sequência que esses saltos aconteceram. Então, a gente quer fazer isso aqui, né? Ó, um preditor global ele usa essa informação. Olha. Ele vai usar essa cadeia para decidir. Então, assim, eu saltei, depois saltou, depois não saltou, 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 não saltou, 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 não saltou, saltou. E a gente montou essa cadeia inteira. Vamos só reescrever esse cara aqui. Salta, salta, não salta, 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 não salta, 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 não salta, salta. Tudo bem? Essa é a cadeia que a gente tem. Esse é o circuito que a gente está falando, né? Então, esse é o modelo bem geral que a gente tem aqui, tá bom? E o que a gente vai fazer com isso agora? A gente vai pegar exatamente essa informação e vai trabalhar para poder olhar o nosso preditor Geshare. Então eu vou pegar esse pedaço aqui, salta, salta, não salta, 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 não salta, 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 não salta, tá bom? Então a gente vai pegar e vai incluir uma nova página aqui. Inserir a página. Então vamos lá. A gente tinha um código que era salta, salta, não salta, 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 não salta, 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 não salta. Esse é o padrão, né? Tá vendo? Opa. Esse é o padrão, tá vendo? Salta, salta, não salta, 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 não salta, 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 não salta e salta.
Então aqui ele tem um saldo, tá? O que acontece? Agora eu já estou falando do meu histórico global. Se eu estou falando do meu histórico global, o Gshare ele guarda os X últimos saltos e usa isso para influenciar o próximo salto. Então essa é a ideia dele, tá? Então ele vai pegar os X últimos e a gente vai elaborar um pouquinho mais. Eu vou fazer uma versão simplificada dele. E para nossa versão simplificada do Gshare, eu vou usar um Gshare. Eu vou colocar aqui menos, ele está simplificado, e de 3 bits. Tá? O que significa isso? Significa que eu vou trabalhar como se fosse uma tabelinha, certo? E a gente vai ter as nossas entradas de 3 bits, significa que eu tenho que ter 8 entradas. Tá? E aí a gente vai ter todas as nossas configurações. Então eu tenho não salta, não salta, não salta, N, N, S, N, S, N, certo? E aí a gente vai ter NSS, SNN, SNS, SSN e SSS. Tá bom? E a gente está olhando só para um estado. A simplificação nossa é que a gente vai olhar isso aqui como uma coisa um pouco mais global. Depois a gente menciona um pouco da questão local dela. Mas assim, vamos trabalhar com 3 bits, significa que a gente vai olhar esse cara. Quer dizer, a primeira vez, quando passou o primeiro, ele não tem estado suficiente, quando passou o segundo, ele não tem estado suficiente, passou da terceira vez, ele começa a prever o estado e a gente tem que. Ele não sabe ainda o que prever, mas ele vai errar, ele vai pegar esse S, mas ele vai começar a aprender que é saltou, tá? Porque ele sabe ali. Então, dessa primeira vez, obviamente, ele erra, mas ele vai receber o feedback de saltar. Então, a gente vai pegar aqui ó, no SSN aqui e vai falar agora que ele salta. Tá? E aí o que acontece? A gente vai andar mais 3 bits. SNS, a minha tabela não está aqui, né? SNS aqui a gente não sabe o que acontece, ele vai errar, obviamente, mas aí depois ele vai escrever aqui que salta, tá? Então ele da próxima vez ele vai acertar. Aí nós temos um outro que é o NSS. NSS, o que significa esse caso? NSS significa, eu não sei ainda, mas ele vai pegar o feedback e vai guardar salto. Então ele vai saltar aqui. Da próxima vez, ele vai virar e vai pegar o nosso SSS, ele erra também e vai atualizar com não salta. Tá? E aí ele já começa a pegar alguém repetido, SSN, SSN, ele já sabe que salta, então ele acertou pela primeira vez. Ele gastou um tempinho para aprender, mas agora ele começou a acertar pela primeira vez. E aí você vai ver que ele vai ter agora um SNS, SNS, ele já sabe que salta, acertou pela segunda vez. E aí a gente vai pegar e vai andar um pouquinho mais. NSS, NSS, ele já sabe que salta. SSS, ele já sabe que não salta. Ele já sabe que não salta. SSN, SSN, ele já sabe que salta. Então, dessa forma, ele consegue guardar um pouco do histórico, ele sabe por onde o código passou, e por onde o código passou, ele começa a saber o que é o próximo. Tá? A gente está falando de um Gshare de 3. No fundo, os processadores costumam ter Gshare de 10, tá? 10 a 20. Então, isso aqui é um pouco mais elaborado. Como é que você guarda isso? Você guarda, na realidade, isso aqui você vai guardar 3 bits, né? Você precisa de 3 bits aqui na sua máquina de estado e mais, na verdade, nesse caso aqui são 3 bits, né? Mas no fundo você vai guardar esse cara aqui também. Pode elaborar um pouquinho mais, que agora a gente vai tirar o menos, né? Você pode fazer um preditor de 2 bits aqui. Então você pode mesclar o conhecimento que você tem. A gente fez aqui um preditor binário, agora a gente pode fazer um preditor de 2 bits, então tem 4 estados ali, e a gente monta uma tabela, vamos pensar assim, aquela nossa tabela de 256 entradas, e eu vou continuar tendo o meu preditor de 2 bits aqui, para cada entrada, só que agora ela vai ser indexada pelo Gshare. Como é que a gente faz isso? A gente faz isso pegando o PC, que a gente já usava, né? E a gente pode fazer, por exemplo, um OO exclusivo pelo estado, pelo histórico.
Então a gente faz um ou exclusivo com o histórico, que são esses 3 bits ou são 10 bits. Aí vai depender da quantidade de bits que a gente quer fazer. A gente usa o PC com ou exclusivo com esse histórico e ele vai ficar oscilando. Então quando eu chego no mesmo endereço, ele vai ter uma alternativa diferente de fazer, ele vai para uma alternativa diferente de seleção. Tá bom? Então esse é o conceito principal. O que significa também, só relembrando, né, que isso aqui foi bem simplificado. Por que que foi bem simplificado? Porque eu peguei o histórico de múltiplos PCs para poder colocar num só. Então, cada pedacinho desse que eu coloquei aqui na nossa tabela, na realidade, iria para uma tabela diferente. Essa tabela diferente seria indexada aqui, tá? E uma entrada diferente que seria indexada aqui, tá? A gente simplesmente eu concatenei aqui, que senão ia ficar muito grande para eu montar uma sequência de código grande o suficiente para poder gerar um histórico desse tamanho. Tá? A gente já mostrou então que nesse caso aqui, observa que nós tivemos 4 entradas na tabela, e toda vez que essas 4 entradas, quando eu fui escrever pela primeira vez, a gente errou as 4 entradas, tá? Então significa que a gente errou 4 entradas, a gente errou essa entrada, 2, 3, 4. Além disso, a gente errou 5, 6, 7, porque as primeiras a gente não sabia, mas depois a gente começou a acertar todas elas. E a gente acertou todas até a última que a gente erraria, porque ele inverteu o bit, tá? Então, se a gente lembrar, só recapitulando aqui, olha, se a gente recapitulando aqui, a gente rodou até a quinta iteração. Se eu rodasse aqui até a centésima iteração, a gente teria muitos acertos no nosso código e nenhum erro ali, até o último que a gente ia errar. Tá? Então, esse é o preditor G-share. Tá? Esse é um preditor de múltiplos bits, e esse preditor de múltiplos bits, ele nos ajuda a detectar corretamente. Lembrando que ele não tem nenhuma restrição, ele entraria dentro do printf, o nosso código não tem um printf aqui, certo? O printf vai ter que olhar em algum momento se esse porcento deu, o que, que significa, e vai chegar à conclusão que é para imprimir um int, né? Isso vai ter que ter if lá dentro, então esses ifs entrariam na conta do G-share. E aí ele vai saber que tá tudo direitinho para fazer. Imagina agora que eu não tivesse, certo? Imagina que eu não tivesse isso aqui, eu só tivesse falando aqui é par, tá? Então o de cima tem um if, teria um if, e o de baixo não teria um if. O que, que vai acontecer agora? Ele vai executar um if dentro do printf e outro não. No modelo do G-share, o if que ele executa na versão de cima poderia ser evitado, ele poderia ter uma previsão diferente lá dentro do printf do que o if aqui de baixo, porque eu tenho um histórico diferente, e o histórico diferente disse que esse cara saltou para cá e aqui ele não saltou. Então a gente tinha essas duas alternativas aqui, e essas duas alternativas foram exatamente o que diferenciou a chegada exatamente no mesmo printf, que vai rodar exatamente o mesmo código, mas vai ter um comportamento diferente, porque a gente mexeu dentro dele. Tá? Então, esse é o modelo. O G-share acaba tendo um resultado bem legal, é bastante usado, os processadores modernos usam bastante dele, só que eles vão usar versões com muito mais bits, porque a gente não vai mostrar aqui com tantos, porque a gente não quer montar um histórico tão grande. Mas quanto mais bits a gente coloca, mais tempo ele gasta desse preâmbulo, né? Então ele vai gastar mais tempo aqui no início carregando. E eu estou falando no início aqui porque a gente realmente fez um flip, né? Erra, 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 de repente acerta, 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 acerta tudo. Mas no fundo, na prática, no G-share, ele vai construindo isso. Então ele gasta um certo tempo. E esse tempo que ele gasta aqui, a gente obviamente erra um pouco das previsões. A expectativa é que ele passe a acertar muito mais pela frente para a gente poder justificar aqui. Tá bom? Então, essa é a ideia. Esse é o G-share, pessoal. Ok? Obrigado.